Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre os nomes especulados, Breno Lopes e Paulo Henrique, os dois não deverão vir. Inclusive o Abel Ferreira deu uma indireta sobre isso. Uma indireta não direta. E também vamos falar, tentar esclarecer o que ele disse sobre ontem, sobre empresas, já que o Vasco é gerido hoje com empresa. A maioria são consideradas empresas vitoriosas, não chegaram a um ápice deles rapidamente. E parece que muita gente falando o que eu quis dizer com isso. Vamos explicar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E quarta-feira, bola rola. E como rola no Maracanã às 9h30 da noite, Fluminense e Vasco é o Fluminense primeiro, antes que venham falar que é preferência esportiva, é a regra do jornalismo esportivo. Primeiro vem o mandante do jogo, depois vem o visitante. É o Fluminense e Vasco, tanto que o jogo vai passar pelo mandante. Ainda não sei se é o Sérgio Maurício, que é o narrador principal deles, tanto na Fórmula 1 quanto no futebol, ou se será o outro narrador, mas terá o comentário dois ex-jogadores do Vasco, o Bebeto e o Ricardo Rocha. Né? O Bebeto jogou só não jogou no Rio, no time do Rio, o Bebeto só não jogou no Botafogo. Desculpe, só não jogou no Fluminense. Jogou no Botafogo, jogou no Vasco, jogou no Flamengo. E o Ricardo Rocha que jogou no Vasco. Se eu não me engano, o Artilson também é um dos comentaristas dele, pode ser que comente também o jogo. Bom, e sobre os possíveis reforços para o ataque, que é um setor que o Vasco necessita reforçar, muito se falou do Breno Lopes, só que o Palmeiras, para dizer, sabe aquelas, vamos lá, pode até colocar que comparação. E sabe quando aquela mulher não está interessada, inventa que está trabalhando muito para não sair contigo? É uma coisa assim, o Palmeiras teria proposto 21 milhões para liberar o Breno Lopes. Um não nivelado, inclusive o Abel Ferreira diz que precisa do jogador, é tão difícil contratar jogador que não vai liberar facilmente. Que lembrou até que o Breno Lopes fez gols decisivos no título do brasileiro ano passado do Palmeiras. E por isso mesmo a negociação está parada, estagnou, ele não deverá vir. E eu falei para vocês no Boa Noite de ontem, Boa Noite de anteontem, no Desperta de ontem, sobre o Pedro Henrique, que a imprensa gaúcha diz que os valores que o Vasco ofereceu ao Internacional não agradaram o Colorado Gaúcho, porém, entre o Vasco e o Paulo Henrique, pelo menos a staff do Paulo Henrique está tudo certo. E o Paulo Henrique tem dado, inclusive, não é indiretas, não diretas, que quer vir para o Vasco, até postando nos stories das redes sociais dele, que estava assistindo o jogo do Vasco. Bom, e para deixar claro ontem que eu quis dizer sobre empresas, vamos começar com o básico. Tem muitos coleguinhas, inclusive, escrevendo um texto errado, que a venda de jogadores foi lucro para a 77. Existe uma empresa chamada Vasco SAF, que a 77 tem 70% das ações, a associação tem 30%, e toda a venda de ativo vai para lucro dessa empresa, que será remitida para o futebol do Vasco. Inclusive foi minha pergunta para quando o Vasco estava vendendo
que é o futebol, né, para o antigo presidente da Conselho Deliberativo. Ele explicou sobre isso, até citei, parecia que eu estava até prevendo o futuro, que eu falei que para elaborar melhor a minha pergunta, né, e fazer que o torcedor entendesse, que eu mesmo tinha essa dúvida, se na venda de ativo, se o dinheiro era da 77, o Vasco teria direito a uma porcentagem. Ele falou, não, é todo para a empresa Vasco Safra. E eu tenho lido durante esse carnaval matérias de semanas atrás, coleguinhas, dizendo que a 77 faturou. Ignoram que tem uma empresa para o futebol do Vasco. Bom, seja como for, estou na empresa vitoriosa, pode citar Coca-Cola, pode citar Apple, entre outras grandes marcas. Não sei se a Vasco Safra tem. Desde quando o governo Bolsonaro aprovou a lei da SAF, essa lei foi feita pelo governo anterior. Cada modelo, o Botafogo tem um modelo SAF, o Vasco tem um modelo SAF, o Curitiba tem um outro modelo SAF, o Cruzeiro tem um outro modelo. Acho que do Botafogo e do Cruzeiro se assemelham muito, já que já é um dono para tomar as decisões, né? E uma delas ainda deu fruto. Como são empresas, estão criando uma semente para depois, sim, eles colherem esse fruto. Como toda empresa, a Coca-Cola, se forem buscar a história da Coca-Cola, o criador não queria nem fazer refrigerante, ele estava tentando fazer um chá. E virou uma marca, virou refrigerante, virou a marca que é hoje, a Apple. Mas claro, tem... Quando você cria um negócio, quando você faz um investimento, se você tem um investidor por trás, e esse investidor for uma credibilidade acima da média, te facilita. Como foi o caso da Apple, a Globo virou o que é hoje, graças ao apoio dela ao regime militar, uma coisa de outro posto, mas teve, como fala, uma estrutura para crescer. No caso da 77, Vasco da Gama, a 77, como a gente viu, ela teve até matéria no ano passado no New York Times, que ela não era nem bem vista assim lá nos Estados Unidos. Olha com meio desconfiança, os próprios americanos olham com desconfiança essa empresa. Então está sendo os dois, tanto o Vasco quanto a 77, tentando fazer uma imagem crescer. Então, dá para entender, porque o início não era o que o torcedor esperava, mas agora, é claro, não dá para passar pano, até porque os investidores, os sócios, mentiu o torcedor que ia ter projeto esportivo, ganho esportivo de imediato. E não é assim que a coisa... se a comunicação fosse melhor, poderia ter sido outro. Mas infelizmente, e parece ter casos como a própria comunicação, que eles não aprenderam ainda. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E depois o nosso boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco, que será o pré-jogo Fluminense e Vasco. Até mais.